eu comecei a falar com o Senhor a respeito desse encontro e Ele ministrou ao meu coração que Ele não tinha Ezequiel 47 para essa noite. Então, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, eu quero liberar o seu coração nessa noite. Vamos ler o texto? 1 Samuel, capítulo de número 17. O versículo é o 11, e você vai entender logo que lermos, porque a abertura desse culto, dessa conferência de próximo nível, nós fomos ministrados pela pastora Andréia, dizendo que nós ouvimos muitas vozes. E que as vozes que nós ouvimos podem dar vida ou não. Podem nos encorajar ou nos amedrontar. Então vamos ler o versículo 11, que diz assim o texto. Eu vou ler na NVI, mas você pode acompanhar da Bíblia que você está. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efateu, Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Agora, leia comigo o 14, que diz assim: Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. O 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe e livro a ovelha da sua boca. Não invalidando a oração que já foi feita, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Deixa eu te abençoar em oração nessa noite. Pai, te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos pela oportunidade de estar aqui. Estamos porque te amamos e porque reconhecemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E é por isso que nela nos debruçamos nessa noite, esperando receber mais de ti. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Reconhecemos que é o Senhor quem nos capacita, que o Senhor é quem nos habilita e que o Senhor é o melhor pregador. Pedimos a Ti que o Senhor leve cativo todo pensamento que queira nos roubar daquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas a respeito do nível que o Senhor está nos chamando para viver. A altura do que o Senhor está nos chamando para viver, a responsabilidade do que o Senhor está nos chamando para viver, mas principalmente a Tua graça revelada no que o Senhor está nos chamando para viver. Reconhecemos que não é sobre nós, Senhor, e é por isso que diante da Tua palavra nos colocamos como Maria, a Tua serva, Senhor. E dissemos a Ti as mesmas palavras que ela disse. Somos servos do Senhor e que se cumpra em nós segundo a Tua palavra. A Tua palavra tem liberdade no nosso meio. A Tua palavra tem, Senhor, o poder de nos transformar e nós reconhecemos que ela não volta vazia sem antes cumprir o que foi liberada a fazer. Por isso que nosso pedido a Ti nessa noite é: faz uma vez mais. Faz em nós, Senhor, faz em nós e glorifica o Teu nome. Faz em nós e glorifica o Teu nome. Faz em nós e glorifica o Teu nome. Nós devolveremos toda a glória a Ti. Nós devolveremos toda a adoração a Ti. Nós devolveremos todo o louvor a Ti, Senhor. Faz em nós, para que através de nós o Teu nome seja glorificado. Que aonde o que o Senhor nos inserir, a Sua palavra seja manifesto e algo seja evidenciado. O Senhor nos levou a um novo nível. Nível de unção, de capacitação, de graça e de revelação. Faz como lhe apraz.
para a glória do teu nome. Se você crê, concorda e deseja isso, diga amém. Amém. Pode ter fundo, pastor? Pode? Põe o fundo para mim. O texto de 1 Samuel é muito conhecido pelo fato de nos contar a história de Davi. E o que eu tive medo de compartilhar a respeito da vida deste homem, ou do que Deus fez na vida deste homem, não foi o menosprezando e nem tendo como pequeno aquilo que Deus fez, mas pelo fato de sermos tão ministrados por ele ser uma figura e uma personalidade de tanta evidência na palavra do Senhor. Mergulhando melhor nesse texto a respeito daquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração, à minha vida em particular, eu pude ver, pelo menos nos registros, em alguns comentários, que só de fatos diretos com a vida de Davi, a Bíblia nos registra mais de 1.105 fatos diretamente relacionados a ele. Davi não é o segundo rei, ele na verdade é o terceiro rei de Israel. Primeiro Saul, segundo o seu filho, enquanto Davi ainda reinava em Hebrom. E esse homem ele fica tão evidente na história, porque é dele que vem a linhagem de Jesus. Ele é reconhecido em Israel como Jesus, filho de Davi. Ele é descendente de Boaz e Ruth. E é isso que eu acho maravilhoso, algo já nos apontando a respeito da história de Davi. Ele vem de uma descendência que está apontando para uma mensagem. Qual a mensagem, Beatriz? O livro de Ruth vai nos apontar uma mensagem que se evidencia na vida dela. E qual que é essa mensagem? O resgate. Afinal, ela é uma moabita, que só entrou em uma família de israelitas por conta de um tempo de fome em Belém. E o que para alguém parecia apenas fuga e muitas percas, porque de fato foi. A casa de Noemi e da sua família fugiu da fome. E como consequência teve muitas percas. E o que parecia só ser consequência de fuga, percas e fome, na verdade foi o resgate de uma moabita para a terra. Não entendi. Já era o apontamento do que iria acontecer quando Jesus viesse à terra. O resgate daqueles que não o tinham como esperança ou como resgatador. O resgate daqueles que não tinha como Deus e muito menos tinha alguma expectativa na sua chegada. É dessa casa que vem uma mensagem. E talvez seja por isso que Davi seja tão evidente na história. Porque parece que Deus, com seu capricho, escolheu a vida dele para fazer essa ligação. Porque é exatamente isso que vai nos mostrar alguém que está no meio. Alguém que está em um lugar de transição. É da linhagem daqueles que vieram com uma mensagem do resgate. Mas também é aquele que quando o resgate se apresentam, lembram. Ele escreveu essa história. Desde o princípio Jesus estava e tudo estava apontando para ele. Mas ele com seu capricho decide usar histórias para evidenciar o seu resgate. Para evidenciar aquilo que ele vai fazer, para evidenciar aquilo que ele fez e para evidenciar aquilo que ele está fazendo. Então, se eu já posso liberar uma palavra para a sua vida através da mensagem que o Senhor nos confiou para esse primeiro dia de conferência, nos convidando a viver o próximo nível, fique atento. Porque o Senhor usará o enredo da sua vida com uma mensagem. Ele é o resgatador.
Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que redime, Ele é aquele que muda, Ele é aquele que opera os seus milagres e as suas maravilhas e faz isso com quem quer e da forma que quer. Ele é o Rei segundo o coração de Deus. E é muito maravilhoso ver quantas coisas o Senhor fez através dele com sucesso. Mas também é muito gracioso ver quantas vezes ele se equivocou, se precipitou, errou. E mesmo assim conhecia o lugar do arrependimento, o lugar do recomeço. O livro de Salmos é tão evidenciado por causa deste homem, porque ele compõe. E compõe na hora que recebe livramento, mas também compõe em momentos de gratidão. Só que ele não deixa de compor, principalmente quando ele erra e ele reconhece o quanto ele é miserável. Mas ele não deixa o lugar do relacionamento, ainda que seja para dizer para o Senhor: como eu sou miserável. Como eu pude errar contra o Senhor. Eu pequei e foi contra ti, e somente contra ti pequei. Mas é por isso que eu não me aparto desse lugar. Não tira o seu espírito de mim. Não me lance para fora da tua presença. Porque é isso que nos alinha com o coração de Deus. É isso que nos aproxima dele. Reconhecer que nós somos pó. Reconhecer que nós somos falhos. Reconhecer que as nossas vidas, por vezes, serão cheias de erros, tropeços e precipitações, mas ainda assim permanecer na presença dele, dizendo: eu sei que o Senhor é o resgatador e pode me transformar. Eu sei que o Senhor é o remidor e pode me mudar. Eu sei que o Senhor é aquele que faz todas as coisas, não só através de mim, mas primeiro em mim. Talvez a história dele seja tão evidenciada por conta da dependência, por conta do reconhecimento, mas também por conta da ousadia e da coragem que tem diante das situações. Ainda que não tenha uma voz evidente de Deus falando, ainda que não tenha um apontamento evidente de Deus mostrando, Davi usa de cada oportunidade que ele tem para fazer o que precisa ser feito. No capítulo 17, onde nós lemos, já é um momento em que Davi enfrenta o Golias. Mas a história dele não começa aí. A história dele é evidenciada aí. A história dele fica nítida a quem está do lado de fora, que o Senhor chamou ele para um próximo nível. Mas o próximo nível de Davi pode ter sido estabelecido diante dos homens quando ele enfrentou Golias. Mas foi estabelecido em obediência a Deus quando ele ia, atendia o que precisava atender e voltava para os seus afazeres comuns. Pode ter sido evidenciado diante dos homens que o próximo nível chegou para Davi quando ele derrubou Golias, mas o próximo nível já estava sendo estabelecido, ele já estava vivendo um momento de transição, quando Samuel chega na casa de Davi, e a primeira coisa antes de Samuel ir, é ele falar para o Senhor: eu não posso ungir um novo rei, porque senão Saul vai me matar. Eu não posso me mover para o que o Senhor quer, senão Saul vai acabar com a minha vida. Eu não posso ter essa ação, porque senão Saul vai vir com uma reação até a mim e vai me matar. Só que o Senhor se apresenta a Samuel dizendo: não adianta você ter pena. Tem um processo de transição acontecendo e ele já está estabelecido aqui no céu. Ele só vai ser evidenciado na terra. Já tem um processo de transição
estabelecido aqui no céu, e eu estou confiando em você para trazer a notoriedade dele na terra. E a gente precisa entender isso, que o Senhor está estabelecendo na terra transições que já foram evidenciadas no céu. Que o Senhor está trazendo agora à luz na terra transições que já foram feitas no céu. Porque nós sabemos das coisas só depois. Antes a gente sabe quando o Senhor decide revelar aos seus profetas. Quando o Senhor decide falar conosco, quando o Senhor decide trazer a luz, mas tudo aquilo que Ele traz à luz a nós já está estabelecido no céu. E o que está estabelecido no céu? Eu vou transicionar. Porque Saul decidiu me desobedecer e eu vou colocar alguém que decide me obedecer. Porque Saul decidiu dizer que queria me honrar, fazendo coisas que eu não pedi para ele fazer. Mas eu estou trazendo, e eu estou colocando alguém que entende, nem tudo eu vou falar. Mas quando eu falar, não ouse não fazer. Nem tudo eu vou falar, mas quando eu falar, não ouse desobedecer. Nem tudo o Senhor vai falar a nós, igreja, mas tudo quanto Ele nos falar, nós precisamos obedecer à risca. O Senhor está dando graça para nós, porque mesmo em meio à dor, nós vamos obedecer, porque o próximo nível exige isso. Mesmo em meio à dificuldade, nós vamos fazer o que Ele está nos direcionando a fazer, porque o próximo nível exige isso. Mesmo em meio às nossas crises, os nossos medos, as nossas dúvidas, nós iremos o obedecer, porque o próximo nível exige isso. O próximo nível exige uma confiança plena em Deus. E a gente, quando passa a confiar, passa a obedecer. Eu não sei se você ainda está começando a conhecer, eu não sei se você ainda está começando a caminhar com Ele, mas eu quero profetizar que o ano de 2024, esse nível que Ele está te chamando para viver, será um nível de tanta revelação, de tanta manifestação da graça dEle, que você vai confiar plenamente, vai obedecer inteiramente, mesmo diante das ameaças, dos medos, das notícias do jornal, dos pânicos que querem fazer através do noticiário. Você vai continuar seguindo o projeto que Ele te confiou. Samuel vai, e quando chega lá, o Davi está ocupado, não está o esperando. O Davi está atendendo demanda que é necessária ser atendida. E o Davi não está o esperando, não porque ele é um negligente, não porque ele é um orgulhoso, mas porque se tem uma coisa que parece que Davi não tem, mesmo sabendo as experiências que ele tem no campo, é expectativa que um dia ele vai sair do campo. Mesmo conhecendo que Deus está fazendo ele viver nos bastidores, o que ele não tem é uma visão que um dia vai ter que sair daquele lugar, porque ele está tão envolvido com aquele lugar. Porque alguém pode olhar de fora, e no tempo dele nós já conhecemos essa história de cor, então nós sabemos que é uma profissão completamente comum daquela época, desprezada até daquela época, corriqueira daquela época. Comum demais, normal demais. A rotina de Davi é normal demais para que algo sobrenatural aconteça com ele. A rotina de Davi é comum demais para que Deus, o Todo-Poderoso, queira fazer algo através dele. E o Senhor está falando isso para alguém aqui.
Alguém que tem a sua rotina normal demais, comum demais. Um trabalho comum demais. Que olha e diz, mas tem tanta gente que faz o que eu faço. Mas tem tanta gente que cuida da família como eu cuido. Mas tem tanta gente que dá aula onde eu dou. Mas tem tanta gente que trabalha nesse setor do hospital onde eu trabalho. E o Senhor está dizendo, sim, mas é através de você eu vou tocar a vida deles. E outros também vão se levantar. É através da sua casa que eu vou tocar a vida deles e você vai ver o novo tempo que eu tenho para inaugurar. É através da sua vida que eu vou fazer algo novo e não tente de nenhuma maneira paralisar. É comum demais, mas quando Deus quer evidenciar algo, Ele manda chamar. Ele faz a gente estar. Ele faz a gente se apresentar. E talvez seja exatamente por isso que você chegou aqui nessa noite. Não foi só o banner que os pastores postaram. Não foi o convite só que algum amigo fez. Não foi porque você achou legal na rede social. É porque o Senhor está dizendo, está acontecendo um tempo de transição na terra e eu estou te chamando para o que eu estou fazendo. Está acontecendo um novo tempo e eu vou estabelecer na terra e você só vai ficar de fora se você quiser. Mas Beatriz, meus dias são comuns, mas Senhor, a minha rotina é muito comum, Senhor, mas a casa, o filho, a demanda, o boleto, o problema, e o Senhor está dizendo, eu estou te chamando para o lugar aonde o óleo da unção desce e eu não vou te tirar dos outros lugares comuns. Pode deixar, você vai receber a unção, a habilitação, mas eu também vou fazer você voltar para cuidar de ovelha. Não tem problema, porque a unção não vai te tirar desse lugar de forma negligente. A unção vai te dar mais habilidade para você transitar desde o lugar mais comum como o lugar mais elevado. A unção vai te habilitar e eu sei que isso é uma palavra profética, porque tem gente que se confunde quando vai para o lugar elevado, nunca mais consegue voltar para os lugares comuns. E o Senhor está dizendo, o que eu estou derramando na sua vida vai te fazer transitar do comum para o elevado, do comum para o elevado, do comum para o elevado. E você nem vai se sentir vaidoso em um, muito menos menosprezado em outro. Você vai entender, aqui eu estou cumprindo a vontade de Deus, aqui eu estou fazendo a vontade de Deus. Cuidando dos meus filhos, eu glorifico a Deus. Pregando, eu glorifico a Deus. Cuidando do meu casamento, eu glorifico a Deus. Trabalhando, eu glorifico a Deus. O que Deus está fazendo nesse tempo é mais uma vez trazendo a evidência que os lugares comuns não nos menosprezam nem nos diminuem, pelo contrário, só evidencia que a unção que a gente recebeu foi verdadeira. Oh, aleluia. O Filho de Deus decidiu nascer do ventre de uma mulher, decidiu nascer em uma Nazaré, decidiu estrear em uma estribaria. E mesmo assim, quando ele começou a revelar o seu ministério, ele continuava sentado nas mesas, ele continuava entrando na casa do Pedro, ele continuava andando pelo seu caminho com os seus pés sendo sujos de areia. Ele fazia milagres em uma manhã, mas não tinha nenhum problema de no outro dia colocar uma toalha no pescoço, uma toalha nos ombros e lavar os pés de quem estava com ele. E o Senhor manda eu repetir isso daqui para alguém. A unção que eu estou derramando em você vai te fazer transitar do lugar elevado ao lugar mais comum e sendo excelente aonde eu te plantar. O próximo nível exige da gente isso, uma confiança plena e saber transitar do lugar elevado ao lugar comum.
Do lugar elevado ao lugar comum, do lugar elevado ao lugar comum, sem menosprezar um ou sem se ensoberbecer pelo outro. Do lugar elevado ao lugar comum, do lugar elevado ao lugar comum. Na empresa eu sei, você é o CEO, aqui você é o diácono e glória a Deus por isso, porque você está servindo as pessoas. Eu sei, aqui você é o pregador, aqui você é o profeta, mas lá em casa você é o pai que senta na mesa, aqui você lidera tudo, mas lá você lava o banheiro, limpa a criança, e o Senhor está dizendo isso. Não rouba a unção que eu derramei sobre você, pelo contrário, evidencia. Os seus filhos serão resposta para esse tempo, evidencia. O seu casamento vai ser resposta para esse tempo, evidencia. A empresa, Orebarassúria, que eu confiei na sua mão, vai ser resposta para esse tempo, do lugar elevado ao lugar comum. E um dia ele é ungido, no outro ele volta para o campo e está tudo bem. Num dia, ninguém senta na mesa enquanto ele não chega. No outro, ele está cuidando de ovelha e daqui a pouco já vê um urso. Está cuidando de ovelha e daqui a pouco já vê um leão. Só que a gente tem que entender que depois da unção, o Senhor sempre vai nos convidar também a ambientes novos. Ele volta para o campo, mas agora a sua função não é só ficar no campo. Só que sabe qual é a questão? A voz de Deus só se revela para Samuel. E como Davi vai viver o que Deus tem para ele? Entendendo que todo problema que está surgindo, demanda que está surgindo, não é mais trabalho para ele. É oportunidade de trazer à evidência a unção que ele recebeu. É a oportunidade de colocar para fora todas as habilidades que as palavras proféticas vieram. Oh, aleluia. Eu sei que algumas questões estão surgindo e você está dizendo mais demanda, mais problema, mais questões. Por quê? Porque Davi já tem a responsabilidade do campo. Só que agora ele não tem só o campo. Saul fica endemoninhado. Tem um espírito perturbando Saul. E tem alguém lá dentro do palácio dizendo: nós conhecemos um homem. Ele é animoso, ele é habilidoso, mas tem uma coisa que é superior a todas essas outras coisas. O que é? Ele é cheio do Espírito de Deus. O Senhor está com ele. Estuda, se capacita, faz mesmo a faculdade. Se precisar, faz terapia, faz cursinho atrás de cursinho. Mas não esquece, a sua prioridade é buscá-lo. A primeira parte é dele. O primeiro momento do seu dia é dele. Eu amo quando eu abro stories e eu vejo lá alguém cheio de demanda, mas mesmo assim disse: estou concluindo, estou fazendo, estou buscando. E alguém pode dizer: mas lugar secreto não se posta. Não posta mesmo, você chorando, catarrando, você fazendo o que você faz lá, quando você está orando. Mas a sua leitura posta sim, porque através da sua vida alguém olha e diz: tem tantas ocupações e mesmo assim está priorizando ele, eu vou orar. Tem tantas ocupações e mesmo assim está fazendo o plano anual bíblico, eu vou ler a Bíblia. Tem tanta coisa para fazer e mesmo assim separa o tempo com ele, eu vou separar. Que em nome de Jesus, toda palavra que veio para nos desanimar a respeito daquilo que temos vivido em Deus, não tenha lugar nem ocupação no nosso coração, porque tudo aquilo que Ele colocou em nosso coração e na nossa mão e glorifica o nome dEle, nós continuaremos fazendo, nós continuaremos fazendo. O próximo nível vai apresentar problemas, demandas, e a gente vai logo achar que são coisas querendo roubar a nossa atenção, roubar a nossa unção, roubar a nossa capacitação. E o Senhor está nos dizendo nessa noite: eu não estou falando, mas eu estou evidenciando essas questões que estão se apresentando na sua vida. É para você conhecer o que eu derramei em você.
A unção não foi só o óleo escorrendo na sua cabeça, a unção foi a habilitação para as tuas mãos, para a tua mente, para o teu coração. A unção não foi só um óleo escorrendo na sua cabeça, mas quando Jesus falou que ia para o Pai, mas não nos deixaria um órfão, Ele nos mandou alguém que é coigual, que é coeterno, que nos ensina todas as coisas, que nos habilita. Em o nome de Jesus, o Espírito Santo te habilitará para tudo aquilo de demanda que você tem para atender. Você não vai negligenciar, porque Ele está dizendo para você nessa noite: o próximo nível exige você usar o que eu coloquei na sua mão. O próximo nível exige você utilizar a capacitação que você sabe que você adquiriu em mim, que você recebeu de mim, diz o Senhor. O curso que você escolheu não foi vão. Assim eu espero. Os desafios que você passou na sua família não foi vão. As dificuldades que você enfrentou não foi vão. As experiências que você teve com o Senhor não foram vãs. É o Senhor dizendo: eu estou alinhando tudo para fazer cumprir em você aquilo que eu desejo fazer nesse tempo. O próximo nível nos insere no que Deus já vai fazer. Porque eu tenho entendido isso, pastor Jacques, pastor Andréia. Eu tenho entendido que Deus já está fazendo, Ele tem algo para fazer. E apesar dEle ter me escolhido, o que vai me colocar no que Ele está fazendo é eu me dispor, dizendo: eu quero participar. Cumpra-se em mim a sua palavra. Faz o que o Senhor quiser, ainda que me desafie, ainda que me estique, ainda que me amasse, ainda que tenha que tirar muito de mim para encher dele. Eu só vou participar se diante do que Ele está fazendo eu olhar e dizer: não me deixa de fora. Oh, Eremandarasúria, você não vai ficar de fora por negligência. Você não vai ficar de fora por medo. Você não vai ficar de fora por insegurança. Porque nessa noite, no convite para o próximo nível, também tem uma porção de ousadia, de coragem. Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. A habilidade que Ele te deu não é só para fins comerciais. A habilidade que Ele te deu não é só para benefício pessoal. Ele está dizendo: toca, que espíritos vão ter que sair. Toca, que pessoas vão ser curadas. Fala, que pessoas vão ser transformadas. Abraça, que pessoas vão ser abraçadas por mim. Cozinha, porque lá na sua mesa, quando você acha que é só um bolo, eu estou curando naquela mesa. Olha para essa pessoa que está do teu lado, dá um sorriso bem lindo para ela e diz: ano de 2024 é ano de conhecer e colocar para jogo todas as habilidades. Dá um sorriso ainda mais lindo para ela e diz: vai ser para a glória do nome dEle. Ser para a glória do nome dEle, vai 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 ser para a glória do nome dEle. Salões de cabeleireiro, alguém vai sentar lá e vai achar que é só escova, mas enquanto tem alguém escovando, tem alguém orando. Enquanto tem alguém escovando, tem alguém orando. Alguém vai fazer a unha e vai achar que vai só cutícula, mas cada cutícula tirada é uma oração em pensamento dizendo: Senhor, tira também tudo que não é teu. Senhor, vai entrando na vida, porque vai ser tudo para a glória do nome dEle. Ele deixou com que as habilidades fossem expostas para aquilo que o Senhor queria fazer. Mas ele foi inserido naquele lugar porque alguém olhou e disse: tem habilidade, mas é cheio da presença de Deus. Tem habilidade, mas o Senhor está andando com ele. Tem habilidade, mas o que ele tem de sobra mesmo é a presença de Deus. Que nós possamos ser vistos assim.
A habilidade é só um detalhe, o que ele tem mesmo é a presença de Deus. A habilidade só complementa, o que tem mesmo é que quando ele chega, que quando ela chega, ela não chega sozinho, ele não chega sozinho. Ele vai para lá e parece que é só para atender problema, mas não é. Para já começar a se ambientar com algumas coisas. Porque lembra, ele vai transitar do lugar elevado ao lugar comum. Mas se ele não passar por essa transição de já ser inserido no lugar elevado, como ele vai se comportar? Quando ele for colocado de vez nesse lugar. A gente precisa aprender a transitar onde o Senhor quer nos transitar. Que em nome de Jesus nós recebamos as habilidades, nós recebamos a sabedoria, nós recebamos a graça para andar pelos caminhos que o Senhor está nos chamando para andar, para acessar os lugares que o Senhor está nos chamando para acessar, porque o próximo nível vai exigir isso de nós. Enfim, chega no capítulo 17. E no capítulo 17 parece que é comum demais o que ele vai fazer. Ele está cuidando do que foi confiado nas mãos dele. O que foi confiado nas mãos dele? As ovelhas do seu pai. Mesmo depois da unção, ele continua honrando o que foi confiado em suas mãos. Ele continua não desprezando o que está nas suas mãos. Eu sei que as muitas informações, a internet e um sentimento gerado por conta de tanta exposição que tem tomado o coração de tanta gente, a mente de tanta gente, que é a maldita da comparação, tem feito alguém desprezar o que está na mão, desprezar o que já tratou com tanto zelo, desprezar o que já tratou com tanto amor, desprezar o que já tratou com tanta graça, dizendo: foi Deus que me deu, foi o Senhor que me confiou, foi o Senhor que me chamou para isso daqui. Só que a internet está fazendo alguém cegar e desprezar. Só que a graça que estava sobre a vida de Davi, eu vejo uma porção dela nessa noite aqui para nós. Não importa o quanto transitamos, nós não vamos desprezar. Não importa quantas informações venham na nossa visão, nós não vamos desprezar, vamos nos manter fiel. São poucas ovelhas para alguém, mas para mim é tudo que o meu pai me confiou. Para alguém são poucas ovelhas, para mim foi onde eu descobri habilidades que eu não sabia que tinha, onde eu vivi experiências com o Senhor que eu jamais imaginava viver. Foi o lugar que eu fui melhorado, transformado, testado e habilitado. Ele está cuidando, só que o pai chama ele apresentando demanda. Porque não adianta, tudo que Deus for fazer na nossa vida vai vir cheio de demanda, vai vir cheio de trabalho. Eu sei que a gente quer coisa fácil, a gente é a geração do fast food, do banco digital, dos aplicativos, então a gente quer o quê? Tudo fácil, tudo rápido, tudo para agora. Mas Deus ainda tem os seus processos, ainda mais se Ele está nos fazendo transitar para o próximo nível. E sempre vai vir cheio de demanda. Davi já tocava, Davi já era guardião da roupagem de Saul, e Davi já tinha as ovelhas, e agora o pai chama ele para ser marmiteiro. Que desaforo! Tá de brincadeira? Só que a beleza de fazer o que tem que ser feito é o que nos faz continuar transitando desses lugares. A beleza de não ser negligente com os pedidos que temos recebido, com as ordens que temos recebido. E lembra, o Senhor não vai falar sempre, mas quando Ele falar, nós não podemos ousar em não obedecer, pensar em não obedecer. O pai está dando uma direção para Davi. E qual é a direção?
vai entregar essa marmita para os seus irmãos. Vai entregar essa comida para os seus irmãos. Já tem muito tempo que eles estão na guerra. Me traz notícia de lá. Me fala como está lá. E Davi vai para obedecer. E Davi vai para fazer o que tem que ser feito. E Davi vai para atender o que o pai está mandando ele fazer. Deus não está falando para ele: Davi, quando você chegar lá, você vai derrotar Golias com a sua funda. E depois de alguns dias as mulheres vão começar a cantar sobre você. Davi, você vai derrubar Golias, e tudo que eu estou fazendo com você em secreto vai se tornar público. Davi, você vai agora passar a maior transição da sua vida. E tudo o que era só entre eu e você, algumas pessoas vão conhecer, principalmente Saul. Até agora você tocou para ele, você sabe as experiências dele, mas agora eu estou te dando a oportunidade de falar para ele as suas experiências. Deus não está falando com ele, Deus só está apresentando demanda. Deus não está falando com ele, o pai só está lhe dando serviço. E quer saber, quando ele chega lá, a gente sabe o que acontece. Ele vê a guerra armada, e o pior é que ele não vê só a guerra armada. Ele é desdenhado pelo seu próprio irmão. Ele não vê só a guerra armada. Ele é tido pelo irmão como alguém que foi para se amostrar. Mas lembra que ele está indo só para obedecer? Porque Deus não vai nos falar tudo, mas quando Ele falar, a gente não vai ousar a fazer ao contrário do que Ele falou. E sabe o que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, e eu quero liberar sobre esta igreja, sobre essa casa, porque eu sei que vocês estão vivendo transições, estão vivendo coisas em Deus, e ainda viverão coisas muito maiores em Deus. Que esse lugar que Deus deseja nos colocar, que o próximo nível que Deus vai realizar, exige de nós uma visão alinhada e assertiva a respeito de nós mesmos e da nossa motivação. Vai exigir de nós, como é uma coisa que nós temos sido muito ministrados, ainda que através da internet ou pessoalmente, por conta de como hoje a gente entende que a terapia é necessária. O Senhor vai, nesse próximo nível, trazer evidência a nós o quanto é importante ter inteligência emocional. O quanto é importante saber o que eu devo responder e o que eu não preciso responder. Qual guerra eu devo entrar e qual guerra eu não devo entrar. O que eu devo falar e o que eu devo calar. Qual é o momento de me explicar e qual é o momento de deixar acharem o que quiser. Em nome de Jesus, ano de 2024, você não vai perder força, não vai perder noite de sono, não vai deixar cabelo cair por causa do que estão falando, do que estão pensando, do que estão sinuando. Você vai continuar firme, entendendo, eu tenho uma visão bem ajustada a respeito de mim mesmo, e eu sei muito bem qual é a motivação do meu coração. Eu vou continuar, e eu só me apresentei aqui porque eu obedeci. Oh, aleluia, aleluia. A obediência vai nos colocar mesmo nesse lugar de exposição. Não adianta, igreja. A obediência vai nos colocar mesmo nesse lugar que é perigoso. Só que, como Paulo disse, eu quero junto com vocês declarar nessa noite: eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu estou cuidando do caráter, mas pode deixar que da reputação o Senhor cuida. Em o nome de Jesus. Se você está paralisado por causa do achismo, do pensamento e das palavras, receba a graça do Senhor para se movimentar nessa noite, porque Ele está dizendo: o próximo nível vai exigir de você que a sua
sua visão seja bem ajustada, que a sua consciência esteja bem ajustada e alinhada segundo a minha palavra e a ordem que eu te dei. Parece só demanda, parece só trabalho, mas na verdade é Deus querendo evidenciar aquilo que há muito tempo Ele já está fazendo com Davi no secreto. E o que, Beatriz, Ele está fazendo com Davi no secreto? Fazendo ele vencer guerras inimagináveis. Fazendo ele enfrentar coisas que não é todo mundo que tem estrutura para enfrentar. Fazendo ele vencer batalhas, que apesar de não serem vistas pelos homens da terra, estão sendo registradas por aquele que tem todos os nossos dias escritos. O Senhor conhece as suas batalhas que ninguém conhece. O Senhor conhece as guerras na mente que você trava, as guerras que você tem travado no trabalho, as guerras que você tem enfrentado para continuar firme no propósito dEle. O Senhor conhece os ataques que você tem enfrentado por decidir cultivar, cuidar e defender aquilo que o Senhor entregou para você. Em nome de Jesus, forças renovadas para o próximo nível. Em nome de Jesus, forças renovadas para o próximo nível. Aquele que te assiste está dizendo: eu não deixarei sem recompensa. Eu conheço o zelo, eu conheço o trabalho, eu conheço o empenho. E é isso mesmo que vai exigir de você. O próximo nível vai ter guerras, mas o Senhor dos exércitos vai se apresentar com você nas guerras. Você não está lutando sozinho. E assim como Israel cantou, nós cantaremos. Ora, se não fora o Senhor, eles teriam nos engolido vivos. Mas como um pássaro que foge do laço do passarinheiro, nós escapamos. O inimigo está dizendo que você vai cair na armadilha. Situações, compressões estão dizendo que você vai sucumbir. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: tem escape, tem escape, tem escape, tem escape, tem escape. E quando eu não te fizer escapar, eu vou te dar a arma certa para lutar. E quando eu não fizer você escapar, eu vou te dar a condição certa para lutar. Mas uma coisa é certa: nós não iremos perecer. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: nós não iremos perecer. Nós não iremos perecer. Quando Ele não nos der escape, Ele vai nos dar a arma certa. Quando Ele não nos der escape, Ele vai nos dar a direção certa. Quando Ele não nos der escape, Ele vai nos dar a arma certa. Tem alguém sendo paralisado pelo que ouve. Porque nós conhecemos essa história. Golias é grande. Os filisteus são especialistas em montagem de equipamento de guerra. Eles são especialistas em confeccionar as armaduras. Eles são treinados desde a sua mocidade. Israel está olhando para eles e dizendo: nós não temos condições. Porque Ele não está chamando o exército inteiro, Ele está chamando um homem. E o próximo nível vai ter que alinhar isso dentro de nós. Que quando nós decidimos viver em Deus tudo o que Ele tem para a nossa vida, diante de algumas batalhas, elas só serão ganhas se nós nos tornarmos responsáveis por elas. Tem batalha que vai lutar com todo mundo, mas tem batalha que você vai olhar e não vai ter ninguém indo. Aí você vai olhar e vai dizer: eu vou ter que me tornar responsável. Vai ter batalha que vai ter um exército completo lutando, mas vai ter batalha que você vai dizer: vai ter que ser eu mesmo. Sou eu mesmo que vou ter que jejuar. Sou eu sozinha mesmo que vou ter que descer na madrugada para orar. Sou eu sozinha mesmo que vou ter que me apresentar. Tem batalhas que não adianta. O Senhor está olhando e está dizendo: eu quero um que se torne responsável.
Só que aquele que se torna responsável não se torna responsável em seu próprio nome, se torna responsável porque ficou indignado com o que estava ouvindo. E o que ele estava ouvindo, eu quero só um homem. Eu quero alguém que possa lutar comigo. Eu quero só um. Aí Davi vai olhar para o murmurinho, vai olhar que o exército está apavorado, vai olhar que está todo mundo recuando, mesmo depois de ter se posicionado para lutar, se posicionado para a guerra, porque é isso que o capítulo 17 vai nos apresentar. Os dois estão se apresentando, só que quando se apresenta, o Golias dá um passo à frente e dá o seu grito, e fala suas palavras, e quando ele fala, Israel continua no mesmo lugar e não dá um passo à frente também. Só que Davi está lá em cima falando: o que está acontecendo aqui? Qual é a recompensa? E o melhor, quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança para estar falando isso para o exército do Deus vivo? Se ninguém quer se responsabilizar, eu irei. Se ninguém quer entrar, eu irei. Se ninguém quer ir, eu irei. Se ninguém vai, eu tô indo. E pode deixar que para aquele que se posiciona para onde ninguém tá indo, mas o Senhor tá apontando, Ele diz: vai indo, daqui a pouco no caminho você vai encontrar mais gente que tem coragem de lutar essas guerras. Vai indo, porque no caminho você vai ver que a recompensa é meu nome sendo glorificado. Vai indo, vai indo, vai indo, porque não vai precisar de roupagem de outros. O que eu fiz com você no campo, o que eu fiz em você no campo, vai trazer a evidência agora. O próximo nível vai exigir que a gente se torne responsável. Mas o Senhor não está nos chamando para ser responsável de algo que vai nos matar. Parece que vai. É ameaçador. Ou quem nunca entrou em uma guerra espiritual, física, que seja financeira, e disse: eu vou morrer. Quem nunca entrou numa guerra e disse: eu não dou conta. Quem nunca passou situações desafiadoras com filhos, com casamento, com vida financeira, com vida espiritual, e se olhou. Quem nunca passou guerras, até pessoais mesmo, na mente mesmo, e olhou e disse: eu vou morrer, com as emoções, com uma enfermidade, eu não sei, mas que se olhou e disse: eu não vou conseguir vencer, é grande demais, e parece que veio pronto para me destruir. Mas o Senhor está dizendo: se você for no meu nome, você também vai ver o meu nome ser glorificado. Se você for por causa da obediência, você vai também ver a obediência te respaldando. Se você foi para se tornar responsável, se você foi com coragem para evidenciar que eu sou o que eu sou, pode deixar. Você não está indo para morrer. Você não está indo para morrer. Tem gente aqui em guerras. Tem gente aqui em guerras que você se posicionou, se tornou responsável, e você está dizendo: Senhor, eu não estou dando conta. Ele está dizendo: eu não te alistei para morrer. Eu não te alistei para morrer. Eu não te alistei para morrer. Você vai voltar com a cabeça de Golias. Você vai voltar sendo vitorioso. Você vai voltar com casamento restaurado, com o filho salvo. Você vai voltar com essa empresa saindo do negativo. Você vai voltar. Você vai voltar com essa DP paga, concluída. Você vai voltar dessa guerra. Você vai voltar dessa enfermidade. Você vai voltar. Parece que é para matar, mas não é. O grito é de morte, mas não é morte. O grito está ameaçando, mas o Senhor está dizendo: se o inferno está pressionando, devolve a pressão, continua caminhando. Se está pressionando, devolve a pressão, continua me obedecendo. Se está pressionando é porque sabe que está pressionando para te parar, mas se você
que o Senhor me disse? Que o próximo nível vai exigir de nós essa visão ajustada. Sabe por que o próximo nível vai exigir de nós essa percepção certa das nossas motivações? Porque alguém vai tentar invalidar as nossas experiências. Alguém vai tentar invalidar a palavra do Senhor que está sobre nós. Alguém vai tentar invalidar a nossa obediência, desdenhar do que nós temos. E quando eu falo isso, eu não falo só de pessoas, não, eu falo de guerras travadas. Que pessoas que estão com uma responsabilidade que Deus confiou enfrentam. De guerras travadas, de mulheres que olharam e disseram: a maternidade vai ser o lugar onde o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Eu vou ser a melhor mãe para essa criança. Só que a maternidade vem carregada de culpa. Para homens que olharam e disseram: eu vou fazer o meu melhor. Esse casamento vai ser um casamento completamente diferente de outros que eu já vi na experiência da minha família. Se lá teve divórcio, aqui não vai ter. Se lá alguém não assumiu responsabilidade, aqui a responsabilidade é minha. E guerras vêm se apresentando dizendo: eu vou sugar a força, eu vou acabar. E aí o Davi está olhando e está dizendo: Saul, para você eu posso até ser pequeno. Eu entendo, porque você não estava lá. Mas eu sei o que eu vivi no campo. Você vai ter que dar uma resposta para o mundo espiritual hoje. Você vai ter que dar uma resposta para o mundo físico hoje. Você vai ter que dar uma resposta para alguém hoje. Para você pode até ser pequeno, para Eliabe pode até ser poucas ovelhas, mas eu sei o que eu vivi. No próximo nível o Senhor está falando para você: para de rejeitar as experiências que eu te fiz viver só porque alguém não viveu com você. Para de menosprezar a palavra que eu liberei sobre a sua vida só porque ainda não está evidenciada para todos. Você vai devolver a pressão dizendo: tudo bem se não acredita, mas eu acredito. Você vai devolver a pressão. Tudo bem se para você eu tenho que ir com a sua armadura, eu sei o que a minha funda já fez. Batista Morada, é muito bom, muitos métodos, é muito bom que a gente recebe de orientação, mas eu vejo Deus dando uma roupagem única para esta igreja, e o que Ele vai fazer é grande, é firme. Alguém pode até querer dizer: faz assim, faz acolá, faz não sei o que. Vocês vão ouvir, mas só vão reter o que o Senhor está dizendo. Sim, pode fazer. E o que o Senhor disser não, não é para fazer, vocês vão entender. Eu sei qual foi a roupagem que o Senhor me confiou, e haverá o antes e depois, o antes e depois, o antes e depois. Quando a gente tenta vestir a roupagem de alguém, a gente perde a autenticidade. Quando a gente deseja colocar a roupagem que alguém está tentando a todo custo nos colocar por não conhecer qual é a história, a gente perde a mobilidade. Porque a Bíblia diz que quando Davi colocou a roupa de Saul, não conseguia se mexer, está perdendo a mobilidade. Só que em nome de Jesus, nós vamos na nossa roupagem, nós vamos na nossa força. Aliás, nós vamos na nossa roupagem, na força do Senhor, crendo naquilo que Ele falou. E haverá mobilidade, haverá velocidade, haverá graça, haverá facilidade de fluir. Por quê? Porque nós estamos caminhando de acordo com a palavra e no que Ele liberou e com a roupagem que Ele nos confiou. Eu quero te convidar a se colocar de pé com a permissão dos pastores. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas nessa igreja.
no particular, em vidas particulares. Mas o que o Senhor vai fazer no coletivo supera isso ainda mais. O Senhor vai fazer coisas no